Fala, meus amigos do YouTube, CP na área, trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar um assunto que é um pouco polêmico, tá? Eu tenho uma opinião é minha, não sei se todos pensam como eu vou dar a minha opinião, tá bom? Me perguntaram se vale a pena fazer mestrado, doutorado, PhD em 2022 para você ter acesso em trabalho, acesso a dinheiro, né, a conhecimento, tá? Então, eu vou dar a minha opinião hoje, 2022, tá? Há um tempo atrás as coisas funcionavam diferente, tá? Então, eu sou funcionário público e quanto mais cargo mais título você tem, você consegue, né, um aumentozinho aí de salário. Não é aquele absurdo de aumento, mas você consegue sim, tá? Então, o meu mestrado, doutorado me ajudaram muito aí na minha questão salarial, tá? Beleza, até aí tudo bem. O que eu queria levantar aqui para vocês é que um mestrado e um doutorado normalmente dá muito trabalho, né? O mestrado cerca de 2 anos, doutorado aí em média 4 anos, né? Então dá muito trabalho, você passa muita raiva, tem estresse, né? Então, e acaba que esse título ele te dá um reconhecimento de título, tá? Mas ele não necessariamente vai se reverter em dinheiro, tá? Então, para mim, são duas coisas muito importantes que tem que deixar claro aqui para vocês. Tem a questão do dinheiro, né? A sua retribuição em salário, e tem a questão do conhecimento, tá? Então, deixa eu já falar um pouquinho sobre os dois. Em relação ao conhecimento, o mestrado e o doutorado, ele não aumenta o seu conhecimento geral, ele aumenta seu conhecimento específico. Então, quando você defende uma determinada tese, por exemplo, no meu mestrado eu falei sobre o pequi, que é um fruto que nós temos aqui no norte de Minas, muito apreciado, e eu fiz falando sobre atividade antioxidante, antibacteriana, antifúngica, né? Atividade desse vegetal no combate a esses, né, agentes parasitários. E muito legal o meu trabalho e tudo, mas a pergunta é, né, conhecimento, ele me agregou conhecimento? Sim, mas é um conhecimento específico, tá? Para que tu que procura um conhecimento mais amplo, mais generalizado, o mestrado, doutorado não vai te ajudar nesse sentido, tá? Às vezes tu quer aumentar o teu conhecimento, né? Você não vai, o mestrado, doutorado não vai te agregar em nada nesse sentido, tá? Porque tem gente que quer aumentar o seu conhecimento de diversas áreas, não é assim que funciona, tá? O mestrado, doutorado, ele aumenta o conhecimento específico. Por exemplo, eu trabalhei só no pequi, numa coisinha pequena do pequi, né? Aí eu fui bem fundo naquele assunto, tá? Então, aumentar conhecimento, ao meu ver, é o seguinte, é você falar outros idiomas, é você saber, né, falar de diversos assuntos, é você conhecer diversas áreas da ciência, da educação, do direito, tá? Isso é aumentar conhecimento, na minha opinião. Então, o mestrado e o doutorado não fazem isso, tá bom? Ele aumenta seu conhecimento específico. O mestrado e o doutorado é rentável, aumenta o dinheiro que você receber? Nem sempre, tá? Então, vou dar um exemplo para você. Você é funcionário público efetivo, tu vai e faz lá o mestrado, doutorado para aumentar a sua receita, o seu pagamento. O aumento, ele não é tão significativo e ele não compensa todo o investimento que você fez, tá? Você terá um aumento, mas ele não é expressivo, é isso que eu quero dizer, tá? E, por exemplo, aí você faz um mestrado e um doutorado e você quer, por exemplo, né, conseguir um cargo, né, em uma empresa, né, numa indústria, e aquilo vai te ajudar? Pode ser que te ajude, mas no andar da carruagem, o que importa é o seu trabalho, não é o mestrado e doutorado. Vou dar um exemplo para você entender. O dentista, eu ia fazer um implante, aí eu estava escolhendo os dentistas que eu ia implantar meu dente. Tá bom, meus 3 dentes, né? E aí tô lá naquela conversa e tudo, aí um chegou para mim e falou, não, tenho mestrado, tenho doutorado, e o outro falou assim, eu tenho doutorado. Eu falei, meu amigo, isso não importa para mim. O que importa para mim é a qualidade do seu serviço, como que você usa suas mãos. Se você tem mestrado ou doutorado, isso não serve para nada.
tá? E esse pensamento que eu tenho é o que a maioria do pensamento, é a maioria dos clientes tem, tá? Não adianta nada tu ter mestrado, doutorado numa área se você não desempenha bem a sua função, tá? Eu tô cansado de ver médicos ruins que têm mestrado e doutorado. Eu tô cansado de ver dentistas ruins que têm mestrado e doutorado. É isso que eu tô te dizendo. O que vai te adiantar financeiramente é você dominar plenamente aquele conhecimento, né? Se tu é dentista, você tem que dominar a área prática da dentista, tá? Se tu é médico, você tem que dominar a área prática da medicina, tá? Entendeu o que eu tô dizendo? Eu vou dar outro exemplo para vocês entenderem. Eu fui num gastro, eu acabei de sair do hospital, fiquei internado durante uns 20 dias com uma úlcera, quase que eu morri. Acabei de sair do hospital e fui consultar um gastro. Cheguei no gastro, conversando, falei, eu acabei de sair do hospital agora e eu precisava saber qual que é a minha dieta, o que eu preciso comer, meus remédios. O cara olhou para mim e falou assim, não, tu tá liberado, tu pode comer o que tu quiser, pô, tu pode trabalhar, pô, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu achei aquilo estranho, né, aquela fala daquele médico. E aí eu fui num médico que eu conheço aqui na minha cidade, muito famoso, paguei 400 pila da consulta dele. E aí ele fez aquela consulta bem feita, 30 minutos olhando meus exames, levantou, fez a medição de pressão, tudo direitinho e falou comigo, ó, é o seguinte, não, tu teve uma úlcera, tu quase morreu, a sua vida mudou. Você vai ter que ter essa dieta aqui, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que tomar esse remédio. E aí sim eu vi uma diferença de um profissional para outro, tá? Aí eu te pergunto, mestrado e doutorado ajuda você a ser um bom profissional? Não, negativo, tá? O que te ajuda a ser um bom profissional é a sua dedicação aos seus clientes. É os seus clientes reconhecerem em você um bom trabalho. Ou seja, o primeiro gasto, para mim, é um lixo. Tem que voltar a estudar medicina. O segundo gasto, top, tá? E dito e certo, o primeiro gasto que eu fiz tinha mestrado, doutorado. O segundo, ele era um médico somente gastro, né? Não tinha nada. E era um excelente profissional. Outro exemplo, um dentista. Eu fui num dentista que não tinha mestrado, não tinha doutorado, mas ele tratava tão bem a clientela dele que a clientela dele começava a fazer o boca a boca, indicar ele para todo quanto é lugar. Hoje, ele é o melhor cirurgião dentista da cidade. Mas por que ele é o melhor? É porque ele tem título? Não, o melhor porque ele faz as coisas certas. Os implantes dele são incomparáveis, são muito bem feitos, rápidos, né? Ele trata bem o cliente, tem uma conversa bacana com o cliente e ele ganha muito dinheiro, tá? Se eu tiver que chutar para vocês aqui, ele deve ganhar uns 80 mil tirando o dinheiro que ele gasta com os equipamentos e tal, tá? Então, ele viaja para Disney 3, 4 vezes no ano, vai para Europa, vai para onde ele quiser. Tá? E aí nós vamos chegar em uma outra questão. Mestrado e doutorado, ele não te dá dinheiro, tá? Mestrado e doutorado, ele te dá, né, um título, tá? Então não adianta nada tu ter mestrado e doutorado se você não consegue ganhar dinheiro com isso, tá? Então, recentemente no meu hospital, eu conheci uma dentista que tem mestrado, doutorado, PhD, tá? E ela estava tentando residência da saúde da família, tá? Porque dentista também pode tentar residência. E passou na residência da saúde da família. Mas aí eu fiquei pensando, mas por que ela é doutora, decidiu voltar tudo, fazer residência? Porque a residência hoje de saúde da família tá dando aí 10, 15 mil por mês, tá? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Eu tô querendo dizer para vocês que o que importa não é a titulação. O que importa não é o nível que você chegou, é a sua qualidade de vida. O que importa hoje em dia? É você trabalhar menos possível, passar mais tempo possível com sua família, viajar mais, né, receber um dinheiro suficiente para você viver, do que você ficar aí gastando tempo com coisas que não deveria e não vai ter retorno no final. Outro exemplo que eu queria dar para vocês é de um médico que eu conheci, né? Eu cheguei a conversar com ele, eu falei com ele, moço, você está trabalhando em 10 lugares, para que isso?
né? O cara viajava para tudo quanto é cidade de Minas, trabalhando, não conseguia ver os filhos crescer, não conseguia, né, passear, não conseguia tirar férias, não conseguia fazer nada, não conseguia gastar o dinheiro que ele ganhava, tá? Porque ele ganhava muito dinheiro, mas conseguia gastar, tá? O que aconteceu? Ele morreu, né, debaixo de uma retroescavadeira, né, na estrada, e não adiantou nada. Então, o que você tem que pensar? Qualidade de vida. Você pode trabalhar muito? Pode, mas você tem que usufruir do seu trabalho. O que adianta tu trabalhar demais e no final do dia você não ter prazer, não ter alegria com sua família, não ter para onde você passear, não tem mais nada. Então, meu querido, doutorado e mestrado hoje não significa nada, tá? Uma vez eu fui pegar umas aulas na faculdade, aí eu botei meu diploma lá de doutor, puf! Aí chegou um PhD e puf! Aí chegou outro PhD e puf! Ou seja, os currículos dos caras são incríveis, tanto de artigo publicado, né? E o que adianta? Né? Aí ele vai lá, pega aquela aulinha dele ganhando pouco, né? Ganha pouco, professor ganha pouco, até mesmo professor de nível superior, né? E ele estudou, ficou a vida toda estudando, fez mestrado, fez doutorado, e aí fez pesquisa, publicou um tanto de artigo, e no final das contas, aquele dinheiro que ele investiu, aquele tempo que ele investiu, ele não teve retorno. Por quê? Porque tem um determinado profissional que nem mestrado tem e às vezes nem curso superior tem, mas é um ótimo profissional e ele está ganhando muito dinheiro. Minha geladeira deu problema. Aí eu chamei um técnico para consertar. O técnico cobrou R$650 para consertar a geladeira. Ele comprou o motor, trouxe o motor custa R$400, mostrou a nota e tal, então ele teve um lucro de R$250. R$250 em 30 minutos. E ele tinha mais 4 serviços depois do meu, tá? Então eu te pergunto, o que é melhor? Você ter um mestrado e um doutorado, ficar o dia todo trabalhando, sei lá, no consultório, numa faculdade, ou você fazer uma coisa mais simples, ganhar dinheiro suficiente para você ir para o shopping, passear, ir para o restaurante, tá? Então, hoje, todo mundo tem mestrado e doutorado, né? Não vai pensando que você vai fazer mestrado, doutorado, aí tu vai chegar na faculdade, você é o doutor. Não, moço, todo mundo hoje tem. Título de doutorado virou coisa banal, tá? Então, é muita gente que tem. Não é isso que vai diferenciar no seu salário, não é isso que vai diferenciar na sua economia, nas suas viagens, no seu, nessas questões e até mesmo no seu conhecimento, tá? É equivocado achar que quem tem doutorado tem mais conhecimento do que quem não tem, nada a ver. Eu conheço gente que nem pré-primário tem, mas tem um conhecimento para dar e vender, tá? Deixa muitos doutores no chinelo, tá bom? Então eu queria trazer esse vídeo aqui para dizer para você que tu tem que pensar se isso é útil para tu. Eu, sinceramente, não acho que você vai ter retorno com mestrado e doutorado. Tu vai ter mais retorno investindo no teu cliente, tá? Oferecendo um produto bom, saber conversar, saber tratar o seu cliente. Isso é mais importante do que qualquer outro título. O curso superior ele tem que vir para agregar, para somar e não para ser o principal. Porque se tu não tem uma metodologia de atender bem o cliente, você não vai conseguir nada com mestrado e doutorado, tá? Você pode até enganar no início, mas depois a ficha vai cair, né? Vamos supor, você vai conseguir um emprego aí, de repente você é um médico e você tem mestrado e doutorado, você vai trabalhar em determinado hospital. E aí, você é um cara meio arrogante, não trata bem seu cliente, não dou 2 meses, né, para eles contratar um outro médico e colocar no seu lugar. Porque o cliente, o paciente é que manda. Se ele não está gostando de você, e como tem muito profissional no mercado, tu vai embora fácil, tá? Então, nós temos que aprender a ganhar o nosso cliente. Aí sim, no dia que a gente tratar bem o cliente, a gente vai ter um dinheiro bom,
a gente vai ter uma qualidade de vida boa e nosso cliente também vai ficar satisfeito e ele vai fazer o boca a boca e acaba que a gente vai sendo divulgado e cada vez mais vai crescendo, tá? Opinião do CPI. Hoje, mestrado, doutorado não vai te agregar em nada em termo financeiro, tá? Isso quem está te falando é um professor que dá aula em faculdade, né? Eu já dei aula em faculdade, escola particular, um monte de escola e posso te garantir, remuneração exaltante como tu imagina não vai ter não. Tu vai ter uma remuneração se você tem um trabalho bom, né? Um desempenho bom como um determinado profissional, aí o teu cliente vai te reconhecer, aí sim vai começar a gerar dinheiro para você, tá bom? Cara, espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixa teu like, até a próxima, valeu e fui queridão!